Olá, sua alegria! Meu nome é Edson Toshio, pode me chamar de Toshio. E, a pedido da minha amiga Roberta Vergueiro Figueiredo, eu gravo esse vídeo para o CLT em Pauta. Cinco dicas de oratória para você arrebentar aonde você estiver. E vamos lá, essas 5 dicas de oratória envolvem o seguinte, são coisas essenciais que quando você colocar em prática, você verá uma transformação na sua maneira de se comunicar e na forma como o seu público vai reagir à sua mensagem. É da hora pra caramba. Isso independe do público, da quantidade de pessoas, independe do tema que você vai tratar. São dicas muito valiosas para que você faça a diferença. E vamos começar. Dica número 1. Você vai falar em público, vai usar as técnicas de oratória. O que você vai primeiro fazer é entrar no estado emocional adequado para a mensagem e público que você quer transmitir a sua palavra. O que é isso, Toshio? Então, o que você quer que o seu público aprenda? Que transformação você quer trazer para eles? Que tipo de valor você quer agregar à vida dos seus ouvintes? E quando eles receberem isso tudo, como que eles deverão se sentir? Como eles deverão estar? Como você quer que eles estejam no seu estado emocional específico? O que você deseja para eles? Qual é a reação que você espera que o seu público tenha? Isso vai depender da sua mensagem e vai depender, óbvio, do seu público. Por isso, antes de você começar a falar e se apresentar e tudo mais, você tem que estar no estado emocional adequado, que é aquele que você deseja que o seu público responda para você. Por isso, entre primeiramente nesse estado emocional. Você quer que as pessoas estejam mais curiosas a respeito do assunto que você vai trazer, é uma novidade, são coisas essenciais para que a vida delas se deslanche de uma maneira radical, por exemplo. Qual é o tema que você quer falar? Obviamente, se você for falar de um tema do gênero, a sua maneira de se expressar, a sua forma de expor o seu conteúdo tem que estar nesse estado emocional. Por isso, para que você entre nesse estado emocional, digamos, de curiosidade, basta você se lembrar de algum momento na sua vida onde você ficou muito curioso ou muito curiosa. Quando foi isso? Que experiência ou experiências você teve que você se sentiu assim? E comece a se lembrar dessas experiências, a revivê-las em sua mente. Traga à memória isso. E a partir do momento que você traz isso à memória, o seu cérebro entende que você está vivendo como se fosse novamente tudo aquilo. E ele começa a produzir todo o estado emocional novamente em você. Ou seja, você entra naquele estado. Quer dizer que a sua maneira de se expressar, de falar, de gesticular, de olhar para a pessoa, o seu sorriso, tudo isso já vai ser totalmente impactado por causa dessas lembranças que você vai trazendo antes de entrar em ação, lá no palco. Dica número 2. A dica número 2 envolve você trabalhar muito bem a sua tonalidade de voz. Você reparou que eu acabei de fazer? A sua tonalidade de voz, por exemplo. Acabei de fazer isso novamente. Dei uma baixada agora. Eu não vou ficar falando sempre no mesmo tom. Não vou ficar monótono, senão o pessoal cai no sono. Isso é natural. Estou falando de algo empolgante, eu tenho que falar de uma maneira empolgante. Se eu estou falando de algo muito sério, então vou falar com uma tonalidade mais séria. Talvez de forma mais pausada. E quando eu quero que as pessoas fiquem ainda mais contentes, motivadas, alegres, eu vou falar um pouco mais rápido, de maneira que elas também me acompanhem nesse ritmo. Eu quero que elas criem as imagens necessárias na mente dela para que elas vejam toda essa cena empolgante, maravilhosa, elas venham comigo nesse estado emocional. Compreende? Aprenda a prestar atenção na sua voz, porque isso tudo você já faz naturalmente quando você está conversando com familiares, com amigos, onde você fica tranquilo, tranquila. Agora, quando você está diante de um público, você tem que fazer a mesma coisa. Agora, dica número 3. Gestos. Saiba usar os gestos de maneira adequada.
Não é nem exagerado e não é também parado em nenhuma estátua. Falei igual carioca, é uma estátua. Da hora. Um abraço para os cariocas aí, show de bola. E você tem que ter um meio termo ali, uma moderação, compreende? Se fosse para escolher, Toshio, entre ser uma pessoa que gesticula demais ou que não gesticula nada, nesse caso, é melhor você não gesticular coisa alguma, mas desde que você não pareça uma tábua parada lá, porque também é chato. Saiba usar com moderação o seu gesto, coisa que você também já faz naturalmente. Agora, você não precisa ficar usando gestos para cada palavra que você usa. Do mesmo jeito, você não precisa ficar explorando o palco que está lá que nem uma barata tonta andando para lá e para cá. Use o palco, use os espaços, use a sua mão, além da tonalidade de voz. A linguagem não verbal é essencial e muito mais do que o movimento dos membros e tudo mais. Face, seu olhar, seu sorriso, a maneira como você, por exemplo, alguém fala uma pergunta assim, levantar a sobrancelha, qualquer coisa que envolva um movimento corporal, isso transmite também algo na sua comunicação. Comece a treinar os seus gestos corporais. Dica número 4. Essa dica número 4, meus caros, envolve o quê? Envolve você dominar o seu conteúdo. Bom, mas isso é óbvio, né? Mas parece que o pessoal não leva isso muito a sério. Você já viu gente lá na frente fazendo apresentações e que elas ficam viajando na maionese? Ou que elas erram muitas e muitas vezes? Ou que simplesmente elas precisam ficar lendo os slides para procurar lembrar o que tem que ser falado? Elas não se prepararam bem. E muitas vezes são pessoas que dominam o assunto, que conhecem aquilo. Se você pegá-las para conversar à parte, elas vão dar um show. Só que quando sobe lá no palco, eu sei lá o que acontece. Na verdade, eu sei. Elas que não identificaram ainda. Mas, basicamente, elas criaram toda uma cena terrível de que aquilo lá não vai dar certo, ou que elas podem se esquecer, que elas ficam nervosas, que vai dar branco. Então elas criam todo um arsenal com os slides, com as anotações e tudo mais. Ficam mecanizadas e, pelo fato de muitas vezes terem decorado do início ao fim aquilo que tem que fazer, elas esquecem, elas têm brancos, elas se preocupam tanto que é óbvio, o cérebro não vai atuar a favor nesse sentido, de trazer à memória as coisas que ela precisa falar. Então, dominar o conteúdo não é decorar o conteúdo. Dominar o conteúdo é você treinar bastante sobre aquilo que você vai falar, através de vários meios, seja lá quais são os melhores para você, seja lendo, seja fazendo resumo, seja assistindo vídeos, seja isso tudo junto, mas também você sabendo como treinar de forma adequada a sua apresentação. E treinar de forma adequada não é simplesmente você passar na sua mente o texto que você quer falar lá na frente. Não, é treinar como se você estivesse lá na frente. Inclusive, criando na sua mente tudo aquilo que vai acontecer no dia. Por isso, domine o seu conteúdo. Quanto mais você conhece o seu conteúdo, não é decorar. Quanto mais você conhece o seu conteúdo de cabo a rabo, ou simplesmente de decore salteado, mais seguro você fica. Mais autoconfiança você terá para transmitir as suas ideias. E se alguém fizer pergunta, você domina o conteúdo, você consegue responder. Compreende? Se prepare. Tem que saber o conteúdo. Aliado às outras dicas que eu falei, porque senão não adianta você ser bom pra caramba, você falar que é uma maravilha sobre o conteúdo em si e abandonar ritmo de voz, velocidade, tonalidade, gestos corporais, não tá no estado emocional adequado, não vai adiantar nada, tá? Vai dizer que você não se lembra de pessoas que eram muito boas e que falam ali diante de várias pessoas, só que você não entende nada ou você fica só dormindo. Você se lembra, não se lembra de pessoas assim? Pois é. Conteúdo é importante, muito importante, mas não é só isso que faz a pessoa ser uma boa oradora. E para fechar, dica número 5. Dica número 5 é: evite ficar falando só de você. Como assim, Toshio? Quando alguém vai ouvir um palestrante, vai ouvir um professor, um preletor, um orador, seja lá o nome que você queira dar,
essa pessoa, ela está querendo receber algo que vai ajudá-la de alguma maneira. Se você chegar lá e ficar falando só de você, só da sua história, só dos seus títulos, quem que você é, o que você faz, quanto que você ganha, onde você viajou e blá blá, desculpa, ninguém está interessado no que você fez ou deixou de fazer, se isso não vai agregar valor para ela. Ah, mas é o momento de eu mostrar que eu sou. Não! Quando você está ali para falar em público, é para você ajudar as pessoas, não é para você ficar se promovendo, não. Então, se você quer desenvolver suas habilidades de comunicação, de oratória, porque você quer se promover, ficar só querendo, sabe, ser a estrela lá, então pode parar, não faça isso. Nem começa. Agora, se você quer usar isso porque você sabe que tem realmente conhecimento, conteúdo, habilidade para ajudar pessoas, para promover a vida das pessoas para um nível ainda melhor, você tem conhecimento para isso, maravilha! Então você se capacite para tal, porque isso é essencial. Agora, se é para ficar se mostrando, para querer ficar de alguma maneira se ostentando diante das pessoas, pode parar, porque ninguém gosta de gente metida a besta. Por isso, evite cair nessa tentação. Ah, mas eu não tenho que fazer uma apresentação sobre mim para que eles vejam que eu tenho autoridade para falar sobre o assunto? Pode falar de maneira breve, rápida. Não precisa ficar falando de todos os títulos que você possui. Não precisa ficar falando de todas as certificações que você teve da vida. Fale de maneira breve, rápida, diga quem você é, o que você faz e por que você está falando sobre aquele assunto e como que você vai ajudá-las. É isso, ponto final. Beleza? Porque tem um monte de gente que se pergunta, nossa, né, eu tenho pouco tempo para falar de mim. Aí, ninguém está querendo saber isso. E se eles quiserem saber alguma coisa, você tem site, você tem rede social, você tem canal no YouTube, você tem uma conta no Instagram, um perfil lá bonitinho, deixa lá, qualquer coisa, querem saber mais sobre mim, vocês têm essas redes sociais, você tem esses meios, esses caminhos para entrar em contato comigo. E vai ser um prazer ajudá-los. Pronto, você faz isso, acabou. Beleza? Toshio, mas se eu tiver uma história que vai agregar valor para eles, é uma história minha que eu passei, articula bem essa história para que isso agregue realmente valor para elas, não para você ficar só se gabando ali do que você fez ou deixou de fazer. Porque quando a gente faz isso, meus caros, automaticamente na mente da pessoa, pelo menos na grande maioria delas, do seu público, vai começar a ficar falando assim, pá, meu, e daí? Não quero saber disso. Ih, já tá se achando. Ih, não sei o que. Já bloqueou tudo que você queria falar, elas não prestam mais atenção. Existe, fala, mas não tem um gatilho mental da história? Não posso. Sim, então saiba usar a história. Por isso, está concatenada essa história com o tipo de ensinamento, de valor que você está querendo trazer, faça isso. Treine isso, analise e corte o que tem que ser cortado, para que você mostre como elas podem aprender com as suas histórias. E não simplesmente ser uma história que fica promovendo a sua vida. Show de bola? Dessa forma, meus caros, ficam aqui as 5 dicas de oratória para que você possa realmente fazer a diferença em quaisquer apresentações, para quaisquer públicos e em qualquer lugar. Agradeço a professora Roberta Vergueiro Figueiredo por essa oportunidade de trazer essa mensagem para vocês e estou à disposição. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, precisam de ajuda, podem me seguir nas redes sociais, como Edson Toshio no Instagram, como Toshio PNL no Facebook. Você tem também meu canal no YouTube com vários vídeos que eu vou postando sobre programação neurolinguística, oratória, comunicação e inteligência emocional. E você me acha lá como Edson Toshio no YouTube e também no LinkedIn. E eu também tenho o meu blog, onde eu tenho artigos específicos nessas áreas, edsontoshio.com/blog. Maravilha! Muito obrigado e sucesso a todos. Tchau, tchau.